Caminhando contra o vento, silêncio e sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revistas me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Eu vou, por que não? Por que não? Por que não? Por que não? Bem, voltamos agora. Nosso assunto hoje é coaching. Estamos aqui com a Liamar Fernandes. E como a gente sabe, Liamar, que existem muitas ferramentas nesse meio, né? São muitas as formas que vieram sendo desenvolvidas para ganho de performance, né? E você explicou o que é o coaching para a gente no nosso primeiro bloco. Mas muita gente considera coaching coisas que não são. Então, por favor, conta para a gente o que não é coaching no meio de tudo isso, né? Bom, o que não é coaching? Por exemplo, mentoring. Mentoring é um mentor, nada mais é do que um mentor. Ou seja, alguém sênior, capacitado em alguma área, que orienta e ajuda uma pessoa a melhorar a performance, né, mais jovem, por exemplo. Então, ele ensina o que a pessoa deve fazer. Por exemplo, um professor, uma chefia, um gerente seu, sênior, né? Então, ele te acompanha, ele te orienta, ele te ajuda, né? Ele ensina como fazer. Esse é o mentor, mentoring. Isso, do ponto de vista da psicanálise, seria uma coisa bem desejável, na verdade, né? Porque dentro da psicanálise as pessoas devem conseguir uma solução que venha do conteúdo psíquico delas próprias, que elas encontraram, e não alguém dizendo o que elas devem fazer, né? Então, acho que são abordagens completamente diferentes. Quais são outras as ferramentas interessantes? Por exemplo, o que não é coaching também, counseling, né? Aconselhamento. O próprio nome já diz, aconselhando o que deve ser feito. Então, não é coaching, né? Consultoria. O que faz um consultor? Ele vai numa empresa, ele mapeia as competências, ele mapeia tudo o que ele precisa fazer. Aí ele vem e te traz o pacote pronto. Olha, a situação da empresa está assim e é necessário fazer isto. E te deixa pronto. O que deve ser feito, né? E o coaching é totalmente o oposto. E o que mais se confunde é a terapia com o coaching, né? As pessoas falam, é sessão, então é igual. E não é, né? Por exemplo, a terapia, ela trabalha o passado para o presente. O coaching trabalha o presente para o futuro. A terapia, ela é uma forma, o cliente ele fica passivo, é uma forma passiva. O coach atua de uma forma muito mais ativa. O terapeuta, o psicólogo, ele ajuda, ele cura. O coach ele não cura nada. A pessoa, quando busca um terapeuta, um psicólogo... Gente, olhem que colocação importante ela acabou de fazer. Olhem como as pessoas estão misturando as coisas e procurando a ferramenta errada na situação errada. Ela acabou de dizer, o coach não cura nada. As questões de natureza pessoal que causam distúrbios de ansiedade, distúrbios de humor, depressão, situações assim, são assuntos para a psicanálise, para a terapia, certo? Sendo que pessoas funcionais que querem como ela coloca, performar melhor, ter uma melhor performance naquilo que fazem, esses sim são os clientes do
coach. Do coach. Inclusive, eu me sinto muito confortável em falar isso, Fábio, porque eu também sou oriunda da área de humanas, também estudei psicologia, enfim. E a gente sabe muito bem que o coach, ele trabalha com pessoas funcionais, porque ele vai ser pressionado a tomar determinadas atitudes, ele vai sair sempre com tarefas para serem feitas, ele muda realmente o comportamento dele. Né? Então, a terapia, ela é bem diferente. Então, é necessário que a gente deixe isso muito claro para a pessoa, quando nos procurar, ela ter a certeza do que ela está fazendo, né? Ali. E se a pessoa, se o coach, ele percebe alguma disfunção, né? Ele encaminha essa pessoa para um terapeuta, um psicanalista, enfim. Não é? Perfeito. Se a gente percebe alguma dica que aquele coach está passando, um futuro coach está passando para você, a gente recomenda um terapeuta, um trabalho psicanalítico separado do coach, porque o coach ele é totalmente diferente, ele é mensurável, ele é muito diferente da terapia. Né? Então, isso eu acho que esclarece uma questão bem importante para as pessoas, né, gente? Se alguém me procura dizendo, olha, eu gostaria de correr a São Silvestre daqui a 2 anos, eu vou dizer para a pessoa, olha, isso não tem nada a ver comigo, eu sou psicanalista, você precisa de um técnico esportivo, você precisa de um coach, você precisa de uma nutricionista, você precisa de algumas outras coisas. Certo? Mas se alguém procurar ali amar dizendo eu tenho uma depressão muito grande porque até hoje eu não aceito a perda do meu pai, por exemplo, certo? Então ali amar não vai ajudar a resolver a perda do pai. Isso é um mal-estar, é uma agonia que essa pessoa tem que vai ter que ser cuidada por outro tipo de profissional, que é o terapeuta, o psicanalista. Né? Isso não significa também, Fábio, que possa ser feito um trabalho em conjunto, em paralelo. Né? Se a pessoa ela apresenta um nível de depressão e ela está acompanhada por um psicólogo, um psicanalista, um psiquiatra, enfim, e ela quer passar também por um processo de coaching, é possível, desde que ela esteja acompanhada. Mesmo porque eu acho que isso é muito importante também, eu concordo perfeitamente, porque a pessoa conseguir atingir alguns objetivos, que é algo que o coach vai propiciar, vai facilitar, né? Tem tudo a ver com a autoestima dela, com o conceito dela sobre si mesma, e o conceito dela sobre si mesma e a autoestima vão interferir no processo psicanalítico. Então vocês vejam que, na verdade, existe aí uma multidisciplinariedade, onde um pode colaborar muito com o outro. Ao invés de ter uma postura, que alguns profissionais infelizmente têm, de achar que só a ciência, a área deles, é a que resolve e a que propicia tudo. Nós não somos desse time, né, Liamã? Dá para fazer um trabalho em paralelo extremamente interessante e é possível, sem sombra de dúvidas. O coach ele nunca trabalha separado, ele precisa ter parceiros. Vocês têm até nutricionistas que vocês indicam, vocês têm preparadores físicos, vocês têm... Dependendo do nicho de mercado, a pessoa precisa, o coach ele precisa ter... Escolas de idiomas, vocês têm, na verdade, vários parceiros que vocês lançam mão, como você disse, uma caixinha de ferramentas, uma cestinha de ferramentas. E a gente não indica nada, né? A gente não faz essas indicações. Né? Cada coach ele leva as suas próprias tarefas, mas se a gente perceber que a pessoa está naquele momento em disfunção, aí sim a gente encaminha o coach para um profissional especializado. E isso sim, quando a pessoa está disfuncional, a gente precisa, inclusive, encaminhar. Perfeito. Né? Como funciona o coaching? Como o processo se inicia, certo? Como é que o coach traz para você as necessidades dele? Como é que vocês traçam um planejamento? Como é que se dá o cronograma disso? Você consegue estabelecer metas bem mensuráveis, prazos bem medidos para que a pessoa atinja esses objetivos? Sem sombra de dúvidas. Como é que é o processo? Né? O processo, quando nós fazemos o processo de life coaching, ele normalmente ocorre em 10, 12 sessões de 1 hora cada sessão. Por isso que as pessoas confundem com a terapia, inclusive a terapia breve. Né? Por isso que as pessoas confundem, porque são sessões. Então, o life coaching são 10, 12 sessões de 1 hora semanal, podendo às vezes ser quinzenal, enfim, dependendo do cliente. Bastante flexível. Se for executive coaching, normalmente são de 15 sessões. É um pouquinho mais complexo, porque a gente começa
a lidar com resultados de empresa, ele é um pouco mais complexo. Então, normalmente a gente faz aí umas 15 sessões, também 1 hora por semana. Não é? Gente, deixa eu até contar para vocês. O Instituto está pretendendo trazer a Liamar para cá por alguns dias da semana. Né? Alguns dias não, provavelmente ela venha um dia da semana para Sorocaba. E nós vamos reunir as pessoas que queiram fazer life coaching em grupinhos para que ela atenda todas nesse dia e ela possa voltar para o trabalho dela em São Paulo. Mas é nosso plano tê-la aqui através do Instituto. Tá? Vocês vão poder usar aí de todos esses serviços, de todas essas ferramentas. Não só o Life, né, como o Executive Coaching e os cursos, né, que a gente vai falar daqui a pouco. Os cursos que a gente vai comentar daqui a pouquinho. É isso aí. Então, vocês podem acompanhar tudo isso pela agenda do Instituto Reconciliare, certo? Ainda esta semana, no site, a Liamar já vai ser lançada como uma parceira do Instituto, como uma palestrante do Instituto, e vocês já vão ter o curso de formação de coachers no site do Instituto. Aliás, desculpa, eu acho que formação de coach. Coach. Eu ainda estou errando um pouquinho os termos, eu ainda estou me familiarizando, tá? Mas é que são muitos assuntos realmente para a gente tomar pé aqui, né? Eu acho que as diferenças já ficaram esclarecidas e já ficou esclarecido como funciona. Me lembra um pouquinho, sabe o que, Liamar? O PMI. Porque quando a gente vai gerir um projeto, a gente destrincha esse projeto em etapas, a gente pensa em quando cada uma delas vai se dar, a gente coloca tarefas para cada etapa, a gente pensa em que recursos a gente precisa para cada uma das etapas, para cada uma das tarefas dessas etapas, a gente analisa os riscos, a gente analisa uma série de coisas, distribui tudo isso no tempo. Então, essa nossa conversa me faz pensar na vida da pessoa sendo colocada como um projeto, onde ela vai ter etapas, tarefas a cumprir para atingir objetivos. É mais ou menos por aí? Normalmente, a primeira e a segunda sessão, nós utilizamos para fazer assessments. Assessments são ferramentas que a gente avalia aí os comportamentos, não é? Não é teste psicológico, mas... Então, são ferramentas onde a gente levanta as informações do coach, na verdade. Na terceira, quarta sessão, a gente já começa a montar um planejamento de ação. No meio, a gente já começa a fazer a ação, o planejamento já foi feito, e aí a pessoa já entra em ação e melhorias contínuas. Então, ela é acompanhada, existe um follow-up, então é extremamente mensurável. Então, ele é um processo muito redondinho, muito fechado, com começo, meio e fim, e que as pessoas saem dessa sessão podendo usar essas ferramentas para o resto de suas vidas. E uma coisa muito interessante do processo do coaching, é que não gera dependência. Porque a pessoa com essas ferramentas, ela pode mesmo, sem nunca mais fazer um processo, aquilo fica com ela e ela leva aquilo para o resto da vida. Ela pode usar aquilo em qualquer situação da vida dela. Viram que legal? Viram quanta coisa boa a gente vai trazer para vocês? Liamar, vamos interromper um pouquinho e aguardamos vocês depois dos comerciais, depois dos nossos intervalos. Fiquem conosco.